Olá, meus amados, graça e paz, graça eterna, como estão vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma noite de bate-papo aqui com os inscritos. Hoje tem convidado especial, nosso irmão Ricardo está aqui na área já. Já ele estará aqui ao vivo conosco, tá bom? Obrigado a vocês aí já nos comentários, irmão Edmundo. Vamos que vamos. Sejam todos bem-vindos aí, já pedindo a vocês o like, compartilhe aí à vontade. Deixa teu comentário. Hilton Ramos, Luiz Henrique, obrigado aí pelo carinho de sempre, tá bom? Deixa eu ver. Lourdes Cardoso, graça e paz, querida. Obrigado pela audiência de sempre aí. Vamos que vamos. Daqui a pouquinho o nosso convidado estará aqui conosco. Só estou aqui no aguardo para a gente bater aquele papo, tá bom? Bom, como hoje tem entrevistado, olha ele aí. Segunda opinião, Ricardo Costa, graça e paz, meu irmão. Vamos que vamos. Já vou te adicionar aqui para você entrar aqui conosco na live, tá bom? Vamos nessa, vamos receber aqui o nosso convidado. Simone Ferreira, graça e paz, querida. Vera Lina, graça e paz. Olá, meu irmão Ricardo, graça e paz, querido. Graça e paz, irmão Elcio. Seja muito bem-vindo. Para quem não conhece ainda o nosso irmão Ricardo, do canal Segunda Opinião, tá bom? Já indico os irmãos para estarem se inscrevendo lá, quem não é inscrito. Apertando o sininho lá das notificações e acompanhando aí o canal aí também do nosso irmão. Vocês que estão aqui nos comentários, obrigado aí. Alessandro, Edmundo, já falei, Veralina. Tem mais alguém entrando aí? Bom, enfim, muito obrigado vocês aí nos comentários. E eu vou deixar aqui para o nosso irmão se apresentar para aqueles que ainda não conhecem e vamos bater aquele papo saudável. À vontade, meu irmão. Graça e paz a todos. Para quem não me conhece, eu sou o Ricardo Costa, do canal Segunda Opinião Ricardo Costa. Eu moro aqui nos Estados Unidos. Já tenho aí acompanhado o trabalho do irmão Elcio há algum tempo. Estreitamos uma amizade aí, temos um grande carinho, sabe, um pelo outro. E eu considero assim a grande importância e grande relevância o trabalho que o nosso irmão Elcio de Jesus vem desenvolvendo aí no YouTube. E tão pronto ele me chamou, da mesma forma, prontamente eu aí me deixei à disposição para estar participando dessa live hoje. Aí tá batendo esse papo aí sobre o impacto do evangelho da graça nas nossas vidas, né. Eu não tenho, assim, palavras, assim, falta palavra para me agradecer a Deus em primeiro lugar, né, e esses guerreiros, irmãos que têm aí, ao longo dos anos, né, desenvolvendo esse trabalho, pregando o evangelho, fazendo o evangelho correr e de forma graciosa chegou a mim, chegou à minha família aqui nos Estados Unidos. Eu vivi 23 anos dentro de um sistema religioso, lá vou encurtar essa parte, lá da Pomba de Zeus lá. Da A Pomba. galera já vai saber lá da Pomba de Zeus. E eu nasci num berço evangélico, né, minha mãe era lá da Bleia de Deus, e cheguei na adolescência ali, fui viver minha vida, deixei de frequentar ali as reuniões, os cultos, né, e fui viver minha vida, sabe, fui viver na farra, na bagunça, de maneira que a maior parte dos jovens, né, vai viver a vida desregradamente, sem se preocupar com nada, sem se preocupar com o evangelho, sem se preocupar com a própria vida, aquela bagunça, enfim, né. Chegou aos 20 e poucos anos ali, eu sou convidado para participar de um culto, né, uma reunião, assim como eles chamam lá na igreja da Pomba lá, e eu fui.
Eu fui e fiquei impressionado com a liturgia de tudo aquilo dali. Aquilo dali me encantou de uma maneira tão grande, ah, a forma, o uniforme dos obreiros, a condução da reunião, aquelas supostas cultos de libertação, e pastor e tira demônio daqui, de lá, e aquilo dali me encheu os olhos de uma maneira muito grande. E sem falar a reverência a coisas assim, que hoje eu enxergo de forma legalista, eu vi ali Santa Ceia, Arca da Aliança, chofar, azeite, aquelas coisas tudo, aquilo dali me chamou a atenção de uma maneira muito grande, aquela religiosidade, irmão Elcio, me prendeu de uma tal maneira naquilo dali, que eu abandonei toda a bagunça que eu estava vivendo para seguir aquilo dali. Eu tive uma entrega para aquela religiosidade tão grande, que eu me deixei cegar por aquilo dali. Me deixei cegar de uma maneira, assim, completamente doentia, que o que me apresentava para mim: "Ó, tá escrito aqui, você tem que fazer isso", eu: "Opa, vamos fazer". E assim o Ricardo foi indo anos e anos e anos a fio, dentro do sistema religioso, obedecendo aquilo, não faz aquilo, toca naquilo dali, toca a trombeta, pega a Arca da Aliança, faz o voto, faz a campanha. Ô, irmão Elcio, tudo o que vocês já ouviram no YouTube, na internet, que vocês pode botar 100 vezes mais em cima, é daquilo para pior. E assim o Ricardo viveu 23 anos dentro do sistema religioso. 23 anos como um oficial lá dentro, eu era um obreiro, eu ministrava culto, eu fazia reuniões já desde o Brasil, né. Às vezes faltava um pastor, mandava o Ricardo lá, comecei trabalhos em comunidades para eles, entrei lá com 3 pessoas, saí de lá deixando lá 80 pessoas naquela, já ali pronto para aquele sistema, tudo, e pedindo oferta, dízimo e fogueira anta, e aquele negócio todo, aquela salada toda. E eu fiz isso no Brasil, fiz isso aqui nos Estados Unidos também, para onde me mandavam eu ia, e ali seguia à risca a cartilha, né, que esse povo eles não seguem o evangelho, não seguem o evangelho. Eles seguem ali uma cartilha, no qual ali o responsável, o líder, o presidente da instituição indica: "É assim". Por mais que você consiga ali enxergar alguma coisa diferente no evangelho, você não tem o direito a questionar, você não tem o direito a falar nada. Se o líder falou: "Não, mas Jesus disse isso", não importa o que Jesus disse, o que importa é que eu estou dizendo aqui, você vai fazer do jeito que está aqui. Rapaz, e assim foi minha vida, irmão Elcio. Assim foi minha vida, a vida da minha esposa por muitos anos, muitos anos. Olha, deixei pode-se dizer assim, de uma forma saudável, né, deixei de aproveitar a minha vida, Sim. deixei de passear com a minha esposa, há poucos minutos agora eu estava na praia com a minha esposa. Tá Estava vendo? eu, minha esposa, o meu filho ficou em casa, a minha filha estava na casa de uma amiga, estava nós 2 lá na eu não tinha esse essa oportunidade, isso é um privilégio de estar Era um escravo mesmo do sistema, né, meu irmão? escravo, eu não tinha o privilégio de ir lá pisar na areia da praia, curtir o mar, curtir uma onda ali, dar uns mergulhos, não. Quando eu fazia isso, eu tinha que fazer escondido do pastor, Meu Deus. escondido do pastor: "Rapaz, tu tá maluco? Você estava na praia ontem, fiquei você tá queimado por causa do quê? Se Meu der Deus. praia, se der praia. Rapaz, por que que você não estava evangelizando, ganhando almas para Jesus?". Assim, os meus 2 filhos menores, eu tenho uma filha já adulta, já no Brasil, de 30 anos, e tem 2 filhos menores, né,
A Pietra, que tem 13 anos, e o Vinícius hoje tem 18. Mas eles nasceram em dezembro. Dezembro é mês de fogueira anta. Então Sim. não tinha festinha de aniversário, não tinha um bolinho, não tinha uma bexiga, não tinha um parabéns, não tinha nada disso. Meus filhos não viveram isso. Meus filhos hoje que estão tendo algumas experiências saudáveis para eles, para a mente deles, agora, de Meu Deus. 3 anos e pouco que eu consegui fazer essa ruptura, romper com o sistema, e e só para complementar essa parte, Noel, se eu tenho aqui nas minhas mãos um HD, Sim. que eu tinha uma empresa no Brasil, todas as informações financeiras da minha empresa estão guardados aqui. Quando eu estava naquele período que eu já estava: "Meu Deus, isso não está batendo", quando a gente vai analisar, não condiz com o que a Bíblia diz, com o que eu estou praticando, tem alguma coisa errada. E eu já li para romper com aquele sistema, muitas dúvidas, muitas, sabe, aqueles momentos que eu orava, eu pedia a Deus: "Meu Deus, me mostra o que está errado, o que está errado, o que precisa acontecer". Eu peguei esse HD, porque eu vi um rapaz fazendo uma pregação, ele falou assim: "Você está frequentando um sistema religioso pedindo um carro, pedindo uma casa, pedindo isso, pedindo aquilo. E você está fazendo uma barganha com Deus para você ter essas coisas. Você sabe quanto que você já deu?". Eu eu peguei esse HD aqui e comecei a somar aquelas Oba. planilhas aquelas planilha no Excel, aquelas planilha. Moel, quando chegou em R$ 800.000, eu parei: "Meu Deus do céu, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada", porque ali nas planilhas mostrava quanto que eu já tinha dado. Mês a mês, quando eu tinha dado de dízimo, sacrifício, campanha, voto, ajuda para não sei o quê, eu tinha tudo registrado, da maior parte desses anos. E chegou uma campanha, eu estava já, assim, muito dividido, chegou uma campanha, e falando de valores, eu estava aí em torno de US$ 10.000 na mão, para colocar num envelope de uma campanha. A minha esposa falou assim: "Ricardo, você tem certeza disso que você está fazendo?". Eu peguei e falei: "Sinceridade eu não tenho não, porque eu nunca vi Deus responder". Meu Deus. Eu tinha US$ 10.000, esse dinheiro não era só meu, esse dinheiro também tinha economias dela, muitas economias dela. Ela falou: "Fica à vontade, faz o que você quiser fazer". Moelso, eu entrei dentro do meu quarto, fechei a porta no meu secreto, e eu fiz uma oração para Deus. Acho que eu creio que foi a oração mais sincera que eu fiz. Eu me Imagina. coloquei na condição de filho de Deus e orei. Falei: "Meu Deus, me abre os meus olhos. Se tem algo para acontecer, se tem algo para mim aprender, me identificar, mostra para mim". E eu levantei normalmente, aquele envelope com aqueles US$ 10.000 e pouco, acho que tinha ali quase uns US$ 11.000. No domingo eu cumpri esse voto que eu tinha feito, fui lá, entreguei esse voto. Só que como que aconteceu? Depois desse dia as coisas mudou de uma tal maneira na minha mente, que assim, os homens pregavam A, vinha na minha mente B. Bem. Deus quer isso. Vinha o versículo na minha cabeça, assim, vinha na minha mente, que não era aquilo que estava mostrando o evangelho. Eu chegava na minha casa, abria a Bíblia e era um impacto atrás do outro. Era uma burdoada atrás da outra. E eu não tinha o costume de escutar outros pregadores de outros sistemas religiosos, pregadores do Evangelho da Graça. Então, eu nem sonhava que existia, nem sonhava.
Não passava na minha cabeça, irmão Elcio. Imagino. E tudo que vinha, tudo que mostrava, vinha na minha mente algo diferente. Falei: "Não, aqui tá escrito tal coisa em tal lugar". Eu chegava na minha casa, abria a Bíblia, eu falei: "Meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Não bate mais, não bate". Elcio, eu rompi, e eu lembro que eu comecei já no meio, me levantava lá e falava: "Não, pastor, não é isso que está escrito não. Como assim, rapaz? Tu tá maluco? Tu tá perturbado? Tu tá com o diabo?" Eu falei: "Não, não, pastor, desculpa, aqui na Bíblia está escrito isso". Daí comecei a ir para o confronto com eles, e ficou de uma maneira insustentável, e fizeram uma reunião lá e decidiram que era melhor eu para fora do que eu lá dentro contaminando e abrindo os olhos de outros, né. E daí, entrando a pandemia ali, eu em casa, e um amigo na rede social me manda um link de uma pregação do nosso querido irmão Geraldo. Me chega aquela uma pregação, e eu vejo aquilo dali. A princípio eu gostei, mas era tanto impacto no meu peito aquilo dali, na mesma Diferente, né? hora. Na mesma hora que eu gostava daquela palavra, tinha coisas que vinha contra o meu raciocínio, a minha forma de ver, a minha forma de enxergar aquilo dali. E eu entrava em contato com esse amigo meu, ele falava assim: "Rapaz, calma, absorve, você vai aprender, você vai entender tudo isso". Falei: "Como pode, rapaz? Esse camarada tem hora que fala muita abobrinha". "Não, não, que isso". Falou: "Ricardo, rapaz, eu nem sei por que que eu te mandei esse link. Acompanha, rapaz, confia em mim, rapaz". Eu sei que é o seguinte, irmão Elcio, a palavra a palavra foi me impactando. Eu comecei, assim, a escutar os vídeos do irmão Geraldo, daqui a pouco eu já estava escutando os seus vídeos, daqui a pouco também, de outros. E a minha esposa falava: "Rapaz, você não desgruda desses homens aí mais não? Você não desgruda, não, não, não". E outra, eu pegava ali, ia anotando num papelzinho, e depois vinha para a Bíblia conferir. Irmão Elcio, isso foi me abrindo a mente, aquela cegueira, aquela foi saindo o véu da religião, aquele véu legalista, foi saindo da minha mente de uma tal maneira que, quando eu escutava uma pregação que os irmãos ministrava, a impressão que eu tinha é que eu já estava envolvido naquela pregação há anos. Há anos, Parece. exatamente. E a minha esposa falava assim: "Ricardo", eh, a minha esposa no começo ela foi uma grande incentivadora para mim abandonar o sistema, mas Sim. quando ela começou a ver os impactos do evangelho da graça, batia forte no meu peito, ela começou a ficar assustada. Mas daí, eu já comecei a pegar a Bíblia, sentava com ela e os meus filhos: "Ó, vamos desconstruir o que nós aprendemos lá no sistema". E ali eu começava a mostrar passo a passo para eles uma coisa, outra, que nós fomos escolhidos desde antes da fundação do mundo, que nós somos espíritos revestidos de carne. Comecei já a ministrar para os meus filhos essa linha do tempo que o sistema religioso não respeita, o sistema Verdade. que começou lá na lei, antes da lei, depois da lei, esse período de transição à graça. Eu comecei a entender isso e comecei a passar para frente, para minha esposa, para os meus filhos, e comecei a entender outras coisas, a escolha de Deus, a questão das obras da lei. Eu fui a fundo, irmãos, eu fui a fundo.
E eu vivia num sistema que é totalmente legalista e da maior forma possível. É um sistema legalista que quer lucro. É um sistema legalista que eles não estão preocupados só em colocar uma liturgia, uma religião, um dogma, nada disso. Eles querem arrancar tudo de você. O que aconteceu? Nesse meio período, eu depois, com mais calma, eu voltei para o HD, já entendendo tudo, já tendo uma visão melhor das coisas, irmão Elcio. Eu doei para o sistema religioso quase 2 milhões de reais. Nossa. Foram 1,5 milhão no Brasil, em reais mesmo, em Entendi. torno de US$ 70.000 aqui nos Estados Unidos. Você faz a conversão disso daí, é 2 milhões de reais. É muita grana, é muito dinheiro. Era um dinheiro que poderia ser empregado para me dar um colégio bom para meus filhos, um, 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 um novo negócio para meus filhos, para minha esposa. Daí eu olho para trás e via quanto eu vivi refém de pastores fraudulentos, falsos profetas que profetizavam coisas que eles sabiam que nunca ia se cumprir na minha vida. Por mais que eu colocasse todo o dinheiro, empenhasse toda a minha força, não ia acontecer. Daí eu tomo uma decisão. O prejuízo e o mal que fez para mim e para minha família, esse conhecimento não pode ficar só comigo. Eu tenho que me avançar mais no entendimento do evangelho, aprender mais e passar para frente. Foi aí, então, que eu tive a ideia do canal. É um canal, as pessoas, Ricardo, você faz pregação no teu canal? Bem pouca, porque eu faço um trabalho de desconstrução dos argumentos do sistema religioso. Eu mostro tanto a fraude, a Hum. heresia, como também o porquê de não praticar aquilo dali no evangelho. Então eu fui para o YouTube, tenho esse trabalho no YouTube de mostrar a verdade, esse impacto que aconteceu comigo e com a minha família, eu comecei a buscar em outras pessoas. Mostrar para outras pessoas, melhor dizendo. Irmão Elcio, quando eu comecei a entender que o diabo não é um ser de cauda, chifrinho, que atenta com tridente para espetar o cara, que põe a pombagira para o cara cair. Quando eu entendi que o inferno é uma sepultura, quando eu entendi esses truques que o sistema religioso faz, quando começou a me tirar isso dos olhos, que eu não preciso mais pagar o preço, que eu não preciso sacrificar, que eu não preciso viver debaixo dos dogmas, dos mandamentos da lei. Quando eu entendi o tetelestai, que a dívida foi quitada, que eu não devo mais nada, que teve alguém, um ser, que fez isso por mim, porque eu era imperfeito, que eu não Verdade. conseguia nada. Isso daí, olha, quando isso daí para mim me deu força, eu aqui eu comecei a me estruturar, a raciocinar, a pensar e tudo. Comecei a ensinar. Amigos meus que do sistema, quando eu tinha oportunidade: "Ó, Ricardo, por que você abandonou tudo? Rapaz, tu, como eles dizem, tu arrebentava". Falei: "Rapaz, eu era arrebentado e não sabia. Ó, deixa eu falar para você, vem aqui". Sentava com alguns aqui em casa aqui, toma de Bíblia, toma de evangelho para cima dos caras, e os caras: "Não, não, não, isso daí é conversa de pregador do YouTube". Eu peguei e falei assim: "Mas espera aqui, quando Paulo escreveu a carta aos Gálatas, não tinha o YouTube. Eles Pois é. nem sonhava que existiria
uma rede social que eles iam conseguir falar com outra pessoa do outro lado do mundo. O irmão Elcio está aí no Brasil, na Bahia, minha querida Bahia, eu estou aqui nos Estados Unidos, estou aqui em Connecticut. Aqueles homens jamais passaram na cabeça deles que isso daqui ia para frente. Como que você pode, falei para um aqui, como que você pode falar para mim que isso daqui é pregação de pastor do YouTube? Olha aqui que está escrito aqui, eu pegava a Bíblia e mostrava para os caras. Boa! Pegava a Bíblia ali e mostrava para o cara, está escrito aqui, isso aqui não é Geraldo, não é Elcio, não é fulano, não é Beltrano, não é ninguém, está aqui, é o Evangelho. Daí uns, Ricardo, aí você tem razão, você está falando sério. Aí você está falando sério, eu sou obrigado a concordar com você. E, ó, a gente está aqui, vamos dizer aí que eu estou há 1 ano, quase 1 ano e meio, indo para 2 anos, que eu não perco oportunidade mais. Não perco. A minha esposa fala, tem hora, Ricardo, é atrevido. Eu falei, não, filha, as pessoas vêm me procurar, eles vão receber. Não tem como. Se vir com papagaiada, eu vou com o evangelho pro lado deles. Agora ninguém me engana mais. E, ó, eu estava dando aula de jiu-jitsu, eu parei porque eu machuquei o joelho, sofri uma lesão no joelho, o médico pediu para me parar. E eu pegava os alunos ali no final do treino, juntava os meninos ali, 10, 15 meninos, e toma do evangelho nos meninos, e tudo filho de crente, filho de evangélico, e tome, não, e uns interessados, mas lá na igreja do meu pai não ensina assim, não. Falei assim, mas espera aí, lá na igreja do teu pai não ensina isso, mas a Bíblia ensina isso. E comecei para um menino, para 2 e tudo, tinha menino que queria vir dia que não tinha aula para me ensinar para eles. Para isso. Teve uns 3 que falou para mim: ninguém me engana mais. Ninguém me engana mais. Menino de 16, 17 anos. E até os meus filhos. Meus filhos, agora, os meninos aqui tá afiado. Vinícius e Pietra tá afiado. Não, não tem essa. Não, isso é pecado. Você não pode fazer isso, não pode aqui, espera aqui. O meu filho fala: eu tenho uma Bíblia aqui, você vai me mostrar onde está o pecado, o erro? E graças a Deus, a gente hoje não estou dando aula de jiu-jitsu, não estou podendo reunir esses meninos, mas eu não perco uma oportunidade. Quando eu estou na praia com amigos, daqui a pouco o assunto já vai para o meu lado, daí toma de evangelho nos meninos. Eu falo de evangelho porque, irmão Elcio, as pessoas falam, toma de Bíblia, né? Sim, Mas sim. se eu for pegar a Bíblia, não, mas está na Bíblia. Não, está na Bíblia, mas não é para você. Está na Bíblia, Exatamente. mas não é para mim. Aquela linha temporal, aquele período que correu, as pessoas insistem a não obedecer. Esse dia, no ano passado, no verão, eu estava na praia, tinha quase 20 pessoas sentadas em volta de mim e eu no meio, pregando. Coisa boa, né, Tinha. meu? Hã? Coisa Isso boa. isso é bacana. Você vê as pessoas sedentas. Até um judeu, no final de tudo, um judeu, um amigo meu, ele pegou e falou assim, eu estava explicando para eles a diferença da lei, da graça, o fim da lei, as coisas, explicando certinho, tudo para eles. No final, o próprio judeu falou para mim, Ricardo, eu não tenho como te contestar. Eu estou querendo escutar isso da boca de um evangélico há anos e eu não consegui. Ele falou assim: eu, como judeu, eu entendo tudo que você está falando. E daí, aquelas pessoas que estavam ali, tinha católico, tinha evangélico reformado, tinha do reteté, tinha tudo ali. E Sim. eu fiquei 2 horas com eles. E tome de evangelho. E toma de evangelho. Não perco a oportunidade mais, não perco.
no dia a dia, colega de trabalho. Esses dias um rapaz falou para mim: "Rapaz, eu tô a um passo do ateísmo". Rapaz, vai por causa do quê? Rapaz, eu tô tão decepcionado com crente, com evangélico, com igreja, com isso, com aquilo. Falei: "Não, senta aqui, a gente tem uns minutos, vamos bater um papo". E Hum. comecei: o que que te põe, o que que tá te colocando dúvida? O que que tá fazendo, assim, você deixar de crer em Deus? Ele começou com os argumentos dele. Moelso, foram 30 minutos que eu tive com esse rapaz. Ele falou: "Ricardo, foi os 30 minutos, melhores 30 minutos da minha vida, eu escutei agora da tua boca. Eu não tinha noção de nada disso que você está falando". Daí ele fez uma pergunta: "Mas por que que eles não ensinam isso nas igrejas?". Falei: "Meu amigo, você nunca vai escutar isso dentro de um templo religioso. Eles pregam dentro do templo religioso é para te fazer prisioneiro. Ali é o passarinheiro, ali você entrou ali, foi feito como pra você ficar preso dentro da gaiola, para nunca mais você bater asa e voar. Ali eles vão te colocar culpa, eles vão te colocar medo, medo do inferno, medo do diabo, medo de Jesus voltar e você vai ficar". Daí o rapaz me pergunta: "Mas escuta aqui, não vai me dizer que você não tem medo que Jesus vai voltar?". Falei: "Jesus voltar aonde, meu querido? Jesus vai voltar ainda". Falei assim: "Ó, Jesus vai voltar como?". Falei assim: "Ó, vamos marcar outro dia, eu vou bater um papo com você e eu vou explicar essa questão todinha de Jesus voltar, combinado?". Ele falou: "Ricardo, combinado, sabe por causa do quê? Tudo que você me falou fez sentido. Então quer dizer, o que você vai falar de Jesus voltar também vai fazer sentido". O evangelho da graça, irmão Elcio, a gente tem que continuar anunciando, a gente tem que continuar pregando, a gente tem que continuar a fazer essa palavra correr, porque vai cair em solo fértil. Esse rapaz que estava a um passo do ateísmo, um passo, ele não queria saber mais nada de Deus, de Jesus, de religião, de nada, de nada, de nada, de nada. Esse rapaz agora falou: "Rapaz", semana passada ele falou para mim: "Ricardo, tô tão impactado com o que você me falou, rapaz. Eu não eu não vi as coisas de Deus com essa ótica". É mais um, eu vejo como mais um impactado pelas verdades do evangelho de Cristo. Porque o sistema oferece o quê? Verdade. Nada, é puro legalismo, puro legalismo. E assim, pois não? Vê bem, Ricardo, que o que me alegra é ver que tudo que você passou, tudo que você sofreu, não te trouxe nenhuma frustração para você parar. Pelo contrário, você ganhou forças, você tem se capacitado, está buscando, se relacionando mais e mais com o Evangelho para reproduzir isso. Porque o que acontece? Tem pessoas que Deus tirou do sistema religioso, amém, abriu os olhos, mas tem pessoas, eu não vou dizer assim, não, aquele irmão era um irmão de banco, né? Que ele sentava lá apenas para ouvir, Deus abriu os olhos dele, ele saiu do sistema religioso, hoje ele compreende a graça de Deus, ele vive sua vida com a sua esposa, com seus filhos, sua empresa, seus negócios, e vida que segue, livre, glória a Deus. Agora, no seu caso, no meu caso, no caso de alguns irmãos, nós éramos envolvidos lá com o sistema, nós éramos, como eles dizem, né, do altar. Sim, Então, uma vez que essa palavra chegou na nossa vida, ela impactou de tal forma que você não quer apenas desfrutar dessa liberdade, mas você tem sede de transmitir essa liberdade para que outros irmãos também venham a ter acesso. Então, assim,
por mais que você tenha passado por lutas, dificuldade, eu lembro que uma vez você me contou, não sei se você se lembra disso no WhatsApp, sobre a história do seu cachorrinho, da cachorrinha, né? Se quiser, você pode comentar aí depois. Então, assim, a gente era escravo do sistema, mas a gente conseguiu, né, manter esse foco de levar essa palavra da graça. Eu fico triste quando alguns irmãos ficam aí debatendo e brigando, dizendo que hoje não é necessário pregar o evangelho. Meu irmão, essa história que você está falando aí da praia me remete à época de Cristo, quando ele sentava lá e as pessoas estavam ali ao seu redor, ouvindo uma palavra que traz vida. É isso que a gente faz aqui na Bahia, em Lauro de Freitas, na nossa reunião local. Agora mesmo, há uma hora mais ou menos atrás, eu recebi uma ligação de um irmão, um senhor, né, que passou 40 anos no sistema. O camarada, um senhor que tem idade para ser meu avô, estava emocionado conversando comigo, disse que conseguiu meu contato. Não vê a hora de me conhecer pessoalmente para a gente conversar sobre essas experiências. Ele foi pastor muitos anos do sistema. Ele disse: meu irmão, eu sofri na mão desses homens. Eles te preparam para ser líder. As pessoas vê você pregando, vê você ministrando ali no altar, mas não sabe as dores, a perseguição, o sofrimento que você carrega, porque você é um obreiro lá do sistema e você tem obrigações. Você não pode viajar, você não pode desfrutar, como você falou, de uma praia. Você não tem liberdade. Você prega liberdade no sistema, você prega liberdade em Cristo, mas você não vive a liberdade de Cristo. Você chama as pessoas para conhecer a verdade, para a verdade, teoricamente, libertar essas pessoas, mas você não é liberto porque você é escravo desses homens, desses líderes, né? Infelizmente, desses cães gulosos, que eles deixam você lá empregado e às vezes até pagam um salário lá, assina a carteira lá do pastor, mas o pastor se torna escravo daquele salário. Tudo bem, alguns até ganham bem, mas só estão lá mesmo por causa do salário. E não é pastor, é mercenário, como disse Jesus. Porque Mercenário. eles trabalham por dinheiro. Quantos pastores podem ouvir essa mensagem sua agora aqui e já ligaram uma coisa com a outra, sabe de qual instituição você está falando, mas a gente pode generalizar que todo o sistema religioso é assim, uns mais, outros menos, mas a maioria é assim. E quantos pastores vê você dando esse testemunho, já sabe do que você está falando, estão lá sofrendo, mas não tem coragem de abrir mão, talvez, de um salário, não tem coragem de abrir mão de uma posição lá eclesiásticas, e muitos não têm coragem nem, abençoado, de abrir uma live aqui no nosso canal e assistir uma mensagem, conferindo com a Bíblia, porque eles têm medo de descobrir a verdade e ter que abrir mão do sistema. Então, nem todos têm coragem de abrir mão do sistema. E nós não só abrimos mãos, mas também assumimos o compromisso de levar essa palavra adiante e continuar, para a glória de Deus, que não é o homem, contribuindo, cooperando, porque é o Espírito que abre a mente. Como você falou, Deus já estava trabalhando no teu espírito. A mensagem que você assistiu, minha, de Geraldo, etc., apenas foi um gatilho. Mas você não aprendeu o evangelho conosco, porque o próprio Deus já estava, digamos assim, tirando o teu conforto lá do sistema, já te incomodando, porque algo melhor, algo superior estava preparado para você. Então, quando as mensagens da graça chegou à sua vida, na verdade, era o próprio Deus já preparando tudo, né? Para quando você ouvir, você dizer, realmente, era isso que faltava, eu não conseguia entender, eu não conseguia expressar. E hoje você entende e já está expressando aí para tantas outras vidas, meu irmão. É dessa forma mesmo. De vez em quando aqui eu recebo alguns convites para ir pregar. Sim. Dependendo de como que é o local, eu vou. Eu Sim. aceito. Falei assim, ó, só que é o seguinte, eu vou pregar Bíblia e eu vou falar do Evangelho da Graça. Daí teve um pastor que regalou o olho desse tamanho assim. O homem falou assim, escuta aqui, tu vai pregar o quê?
Eu falei: "Eu vou pregar sobre eleição e predestinação". Ele ficou assim, pensou, me dá 5 minutos. Daí ele entrou em contato com o rapaz que deu meu contato para ele. Um rapaz que tem aprendido bastante, tá ali, as fortalezas estão aos poucos estão caindo, o rapaz está no sistema, mas está aprendendo, sempre a gente tá batendo um papo, ele tem uma dúvida, ele pergunta para mim e tal, e o rapaz falou para ele: "Não, não, pode confiar, o Ricardo não vai jogar conversa fora aí não". E fui lá e quando eu comecei a pregar e falar que nós fomos escolhidos desde antes da fundação do mundo. Quando eu comecei a falar da boa e da má semente, que Jesus não veio para trazer bode para arrependimento. Quando até o pastor que estava de pé sentou, pegou a Bíblia dele e ficou ali. Porque o povo, o povo, eu, a minha concepção é que eles perdem tempo demais. Essa história de ir, de pregar o evangelho a toda criatura, eles pegam um texto, traz para o período de hoje, não, tem que pregar, tem que salvar, mais uma vez, sem respeitar aquela linha temporal que eu falei, aquela linha do tempo, sem nada, não pensam nisso, é o mundo, não sabe que tradução, que mundo está dizendo ali, e, e o pastor foi indo, sentou, ouviu, no final, eu fui explicando aquela condição da boa e da má semente, a árvore boa, a árvore ruim, a questão do joio, do trigo, fui indo, fui indo, fui indo. Falei: "Rapaz", ainda falei para eles: "Não existe essa, ah, não, eu vou pregar aqui e aquele malfeitor, aquele fulano de tal, aquela pessoa vai se converter, eu vou fazer um apelo, vai ser salvo", não é nada disso. Verdade, Os da salvação já foram escolhidos. Os da verdade. salvação já foram separados. Eu sempre estou falando nas minhas lives, nos meus vídeos, sobre a boa e a má semente. As pessoas estão aí, né, gastando milhões para que se pregue o evangelho, para tentar ali dizem que salva alguns, mas na verdade esses milhões poderia estar sendo usado ali para ajudar quem não tem o que comer. Eu Exatamente. eu tenho batido nessa tecla da boa e da má semente. E essa má semente está aí, nos púlpitos, nos Pois templos, estão aí botando campanha fogueira santa, adivinhando CPF, revelamanto, é é, labachúria para cá, labachúria para lá, aos montes. Hoje hoje eu enxergo, quando eu vejo, eu falo para as pessoas: "Pega ali o que vocês chamam de evangelhos, pega ali Mateus, Marcos, Lucas, João, pega ali as cartas do apóstolo Paulo, ele está ali explicando essas duas sementes. E vocês ficam aí nessa, eu sempre bato nessa tecla. Eu acho que é um dos assuntos que eu mais tenho aprofundado. Por mais que eu goste de escatologia consumada, por mais que é um, um assunto que eu amo, tenho acompanhado muito, até um abraço e um beijo para o nosso querido professor Erivelto Soares, sim. que eu tenho aprendido muito com ele. Por mais que eu goste desse assunto, eu sempre estou tratando essa questão, porque as pessoas que estão presas dentro do sistema religioso, ah, elas têm que saber essa diferença, saber qual que é a sua posição em Cristo. Que depois que a pessoa tem consciência de qual é a posição dela em Cristo, qual é o chamado dela, essa pessoa ela desenvolve, irmãos. Essa pessoa é que nem eu, estava perdido, uma hora estava perdido em droga, bebida, bagunça, outra hora estava lá preso, escravo no sistema religioso.
Mas quando você descobre a tua verdadeira posição em Cristo, a sua vocação, aí não tem jeito. Sua Aí identidade, né, meu irmão? é Verdadeira identidade. identidade, DNA, é outra questão. Às vezes tem amigo meu: "Ricardo, por que que você não se preocupa com isso?" Eu falo: "Porque eu tenho que me preocupar? Filho de quem eu sou, rapaz. O DNA que eu tenho que se preocupar com essas coisas não." Tem um amigo meu, um youtuber daí de Feira de Santana aí, ele ele de vez em quando me manda umas perguntas. Ele falou: "Ricardo, você tem uns papos que é meio difícil de eu me entender, rapaz." E eu já mandei até pergunta para outras pessoas, porque você sempre bate numas teclas que e daí eu tomei coragem e perguntei para o meu pastor, que esse rapaz ministra aí em feira. Ah, Ele perguntou para o pastor dele alguns pontos que eu sempre estou falando, tal. Daí o pastor dele falou assim: "Não, esse teu amigo tem razão." Daí ele falou: "Mas por que que o senhor não prega então isso, pastor?" Ele falou: "Não posso porque o povo não aceita." olha para isso. O pastor daí de feira, o pastor falou para ele: "Eu não prego, porque se eu pregar o povo não gosta, se eu pregar de isso, o povo vai sair, se o povo sair, vai deixar de dar dízimo, Exatamente. vai deixar de fazer campanha." O senhor tá entendendo, Elcio? Tá entendendo? O buraco é mais embaixo do que a gente imagina. Então, por isso que eu faço esse trabalho de desconstrução. "Ah, Ricardo, por que você não faz só live, pregando o evangelho da graça?" Eu falei: "Ó, por eu ter vivido dentro desse determinado sistema, que tem outros filhos desse sistema também, Sim. eu tenho que saber trabalhar, eu tenho que saber levar." Tem muitas pessoas que perguntam para mim: "Ricardo, como que você aprendeu isso daí?" Eu falei: "Ah, teu irmão Elcio de Jesus, canal, Elcio de Jesus, fulano de tal, Cristiano, Geraldo." Daí tem uns: "Não, Geraldo não, pelo amor de Deus, Geraldo não." Eu falei: "Rapaz, como Geraldo não, rapaz? Tu já pegou uma pregação dele até o final e conferiu na Bíblia? Você já conferiu na Bíblia?" As pessoas ficam meio assim, igual tem uns que vêm falar para mim de escatologia. Daí: "Não, Ricardo, ó, essa história sua aí, que você fala aí do templo que deu caiu, que vai." Eu falei: "Meu amigo", eu falo para ele: "Ó, você tem certeza que você quer discutir isso comigo? Porque eu estudo. Não vem com conversa mole para o meu lado não, que você vai sair daqui envergonhado." "Ah, mas eu nunca vi, não tem nada escrito que Jesus apareceu na nuvem." E ele falou: "Ó, rapaz, não brinca comigo não. Tu sabe o que é vir nas nuvens? Tu sabe classificar os 3 mundos que traduziram ali na Bíblia? Você sabe?" Aí os caboclos ficam meio assim, daí eu deixo eles meio confuso, meio com medo, daí depois volta aos poucos a tirar suas dúvidas, o questionamento, É isso vai mesmo. devagarzinho. Então a gente tem eu acabo tendo um público que eu não posso ir com tudo, ir para cima dos camaradas, senão o pessoal se assusta, e daí Exatamente. debanda. Então, a gente vem ali trabalhando, aos poucos, vem trazendo, vem mostrando, também no dia a dia. Eu fui me chamaram para participar de uma célula. Essas reunião familiar, eu É, gosto muito. Eu gosto muito dessas reuniões, assim, o meu entendimento de reunião, o meu entendimento de igreja, essas reuniões singelas, na sim. praia, na pracinha, na casa de um, na garagem do outro. Foi ter um churrasco aqui em casa também, não teve churrasco nenhum. Ficou todo mundo ali, eu falando para o pessoal, e todo mundo achou que ia escutar uma música, ia beber, nada, tome de evangelho no povo. Mas eu fui convidado para ir numa célula, fui para participar e tal. E chegaram lá, me deram a mulher falou uma coisa, começou a falar e ela não sabia continuar.
A irmã lá, eu humildemente, eu dei continuidade. Ela pegou e falou assim: "Eu vi que o irmão está preparado, o senhor não quer mandar ver não? O senhor não quer pegar a espada não?" Eu falei assim: "Irmã, não brinca comigo não, não brinca comigo Não. não, não faz isso não". Não, mas graças a Deus. E ela estava num ponto falando de Jacó e Esaú, aí justo de um ponto que eu gosto de ir com profundidade. Eu sei que daqui a pouco via uma pessoa falando assim: "Não, mas eu nunca escutei isso não. Não, mas o senhor tem razão, eu nunca escutei isso". Então, a gente vê, até depois no final as pessoas me perguntaram: "Onde eu posso ver?". Eu passei o link do canal do irmão Elcio, de Geraldo, de outros irmãos e tudo. A gente percebe que as pessoas elas estão cansado do mesmo. É verdade. É a mesma coisa, Deus vai fazer, Deus vai mostrar, Deus revelou. As pessoas estão cansado dos mesmos, é o envelope, é a campanha. "Ah, Deus mandou falar, Deus mandou dizer", é as mesmice. Põe o dinheiro no envelope que Deus é com você, é a campanha do azeite, é a campanha disso, aquilo. E eu percebo que tá um momento tá um momento no sistema acontecendo, eu creio que é da parte de Deus, e Deus está trazendo as pessoas. Deus está despertando. As pessoas Aí estão cansadas disso, né, Ricardo? tá cansado, irmão A roda Elcio, tá gigante, cansado. né? As mesmices. É as mesmas campanhas, os mesmos projetos, os mesmos desafios com Deus. E o povo está saturado disso. E aí, quando eles ouvem a mensagem diferente do Evangelho da Graça, novidade de vida, eles, por não ter ainda uma estrutura, eles acabam muito se corrompendo e acabam até criticando, porque quando nós falamos de liberdade em Cristo, eles pensam que a gente está falando aqui de ser livre para ficar andando nas obras da carne, não é Na isso. bagunça, Na bagunça. Não é acha que é libertinagem. exatamente. Mas quando eles veem o posicionamento em graça e também o comportamento desse que se posicionou em graça, eles percebem que é algo sério. Por quê? Porque a liberdade que Paulo pregava e que Cristo pregava era com testemunho de vida. Então, é lamentável quando eu vejo alguns gracistas que até conhecem a graça, mas vivem como pedra de tropeço na vida de outros irmãos. Por quê? Porque vive da liberdade para dar ocasião à sua carne, sabe? Ah, é porque nós não estamos debaixo do pecado. Nós não estamos debaixo do pecado oriundo da lei, ó, pecado que era transgressão da lei, pecado bíblico. Agora, muitas vezes, nós estamos no erro da nossa própria consciência, porque uma vez que eu conheço a verdade, mas eu negligencio o amor, o temor de Deus, a fé, né? A sinceridade, o procedimento como filho de Deus, então eu não estou vivendo evangelho. E evangelho é transformador, evangelho é mudança de vida, evangelho é, de fato, novidade de vida. E nesse ponto, um tempo atrás, um pastor do sistema, ele entrou em contato comigo. Ele falou: "Ricardo, eu percebi que você tá com um posicionamento diferente. Eu achei que você ia só para a internet para falar mal da Pomba, para falar mal do Didi, não sei o quê, do Chapelão, mas eu tô percebendo que você tem um posicionamento diferente". Ele começou a querer fazer umas perguntas. Eu não sabia se era malícia, se era uma pegadinha, se é e tal. Eu peguei e falei assim: "Meu amigo, vou fazer o seguinte, come o livro de Gálatas, come o livro de Gálatas, leia, releia, respeita tudo no livro de Gálatas. Daqui um mês a gente conversa. Daqui um mês a gente bate um papo, eu posso ficar aí umas 2 horas aí um sábado com você, a gente fica conversando. Eu abro um link, fica nós 2 batendo um papo".
E esse rapaz, depois de uns 40, 50 dias, ele entrou em contato comigo. Ele falou: "Ricardo, eu levei muito a sério o que você me disse. Eu levei muito a sério. Poucas vezes lá no sistema eu li o livro de Gálatas. Poucas vezes eu li ainda com versículos isolados da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Ele pegou e falou assim: antes de eu começar a ler, eu não entendi por que você me pediu isso. Mas depois desses 40 dias, insistentemente, ele falou: eu demorei uma semana para começar a ler. Mas depois que eu comecei a ler, reler de novo, tinha alguma dúvida, eu ia para o Google e voltava tudo. Eu entendo por que que você me pediu para ler o livro de Gálatas. Moelso, eu acho, na minha opinião, a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, mesmo sendo uma carta para aquele povo, para aquele contexto, para aquela época, é uma carta esclarecedora para quem está preso dentro do sistema religioso, ou aquela pessoa que acredita que ela tem que viver debaixo daqueles mandamentos, aqueles dogmas da lei, aquela bagunça toda que nem lei é, que tem dentro do sistema religioso. Essa carta é o primeiro receituário que eu dou para as pessoas. Carta de euforia do sistema. Porque esse mesmo amigo que me mandou o primeiro link que eu assisti do Irmão Geraldo, ele começou a falar para mim: "Rapaz, começa a ler também bastante". Ele me viu interessado, mesmo confrontando, começa a ler a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Então, e eu absorvi tanto que esse hoje é o receituário que eu dou. No particular, para parente, tudo. Eu tive o privilégio do meu pai estar aqui com a gente aqui nos Estados Unidos o ano passado. Meu pai ficou aí quase 60 dias aqui comigo, meu pai e minha mãe, e a gente destrinchou, meu pai destrinchou a carta, aos Gálatas. O meu pai não é evangélico, tem um conhecimento gigantesco, e o meu pai foi a primeira pessoa, há anos atrás, falando para mim, pra você ver, uma pessoa que vive uma liberdade, com os erros e os defeitos dele, ele falava para mim: "Ricardo, lá aonde você frequenta, ensina o que o apóstolo Paulo ensinou". Meu pai me falava isso há 20 e poucos anos atrás. E eu tive o privilégio, Moelso, com meu pai aqui, os 60 dias que ele passou, nós destrinchamos isso daqui. O meu pai falou assim: "Ricardo, pelo conhecimento que você tem hoje e as coisas que você está trazendo para mim, que me acrescentou muito, você está com as ferramentas na mão para libertar essas pessoas. Você está com um conhecimento na mão, com a ferramenta, você está ali de posse, com algo poderoso que exato para trabalhar na mente das pessoas que estão dentro do sistema legalista, igual ela da pomba". E agora eu falo uma coisa: por que que não ensinam? Eu não estou aqui para me envaidecer, dizer que eu sei muito, dizer que é isso, que é aquilo. Esses tempo atrás eu recebi uma mensagem lá no canal, que a mulher estava pronta para dar quase 200.000 na fogueira. Quase 200.000. E ela falou: "Ricardo, eu comecei tem alguns meses que eu tô te escutando, e sempre você está dando uma pincelada, outra, sempre você está falando". Aí ela falou: eu vi que você falou de outros pregadores, eu fui atrás também. E o seguinte, eu só tenho uma coisa para te falar,
o meu cheque para colocar dentro do envelope estava pronto. E por causa de uma palavra, por causa de uma live que você fez de desconstrução, eu peguei, eu deixei, eu rasguei o envelope, nem voltei mais lá no sistema. E eu estou aprendendo que o templo que precisa de ajuda é as pessoas que estão por aí sofrendo. Exatamente. E eu tenho batido nessa tecla. Eu tenho batido nessa tecla do vizinho que está precisando de um gás, de um remédio, de uma compra, de uma cesta básica. E ela falou: Ricardo, eu vou fazer do jeito que você está mandando fazer. Eu tinha pregado sobre Atos 17, só falei disso, uma live inteira. Do templo, do propósito do templo, da não necessidade mais do templo. Dei uma pincelada na destruição do templo, falei sobre Estevão, falei do que a pessoa pode receber, do que a pessoa pode dar para Deus, se Deus pode ou não receber alguma coisa da mão dos homens. E ela falou: não, Ricardo, eu não preciso de mais nada, o recado já foi dado. Eu sei o que eu preciso fazer. Moelso, mais uma vez, não é para mim vai descer, não é. Mas só de saber que a minha vida está sendo instrumento e ferramenta para tirar essa cegueira, para tirar esse véu legalista que está ali no olho das pessoas, isso daí não tem preço. É verdade, meu irmão. Não tem preço. Eu poderia estar com o canal aí com... Tem gente que já falou para mim: Ricardo, se você fazer esse outro assunto, você já tem uns 50 mil no YouTube. Eu falei: não tem problema não. Eu vou continuar desconstruindo essas mentiras, desconstruindo essas inverdades, essas heresias, essas hipocrisias, e sempre que eu abrir a boca para falar, vai ser para falar as verdades do Evangelho de Cristo, mais nada. Amém, meu irmão, amém, meu irmão. Meu querido, estamos chegando aqui, já passamos de 1 hora. Vamos finalizar aí mais uns 5 minutinhos. Você dá uma saudação aí ao povo, o pessoal está sempre aqui nos comentários. Não sei se você está acompanhando aí os comentários. Estou vendo o comentário aqui. Feliz, né, pelo seu testemunho, por sua história. Porque assim, cada um tem uma história, né? Cada um tem uma experiência no sistema. E eu quero agradecer a todos os irmãos que estão aqui nos comentários, estão aí cooperando, né? Tendo também essa experiência e ouvindo a experiência de outros irmãos. E isso é muito bom. Isso fortalece também aqueles que estão saindo do sistema a entender que, infelizmente, tem gente que diz assim: saiu do sistema religioso, mas está em outro sistema. Querido, nós pregamos sempre que não existe esse negócio de templo de pedra ser casa de Deus. Nós somos a casa espiritual do Papai do Céu. Exatamente. As vidas é que é a obra de Deus. A obra de Deus é servir a Deus, é servir ao próximo. Eu sempre falo sobre generosidade, meu irmão. E ser generoso não é você... irmão, me ajude aqui, eu tenho uma reunião aqui local, me ajude aqui. Não, eu falo de generosidade, os irmãos que se reúnem comigo sabem muito bem disso. É ser generoso na vida. É você semear na vida do próximo, do outro. E sem esperar daquela pessoa que você semeou alguma coisa em troca, porque a própria vida irá trazer a colheita para você, porque é Papai do Céu que vai fazer isso acontecer. Então, assim, quero você dê aí as suas considerações finais. Desde já, muito obrigado por aceitar o convite. Já peço aos irmãos também que ainda não é inscrito, Ricardo Costa, Segunda Opinião, se inscrevam lá. E assim, cada um combatendo o bom combate dentro da estrutura e capacidade que Deus deu. Eu estou aqui na Bahia, do meu jeitinho, o Geraldo está lá no Rio, o Cristiano França, o André Pimentel, o Elivelto Soares, que em breve também estou querendo trazer aqui. E cada um, digamos assim, no seu quadrado, mas sem sair do fundamento que é o Cristo ressuscitado, né? Então, a gente precisa continuar desconstruindo esse sistema legalista na mente das pessoas, até porque
quem é mais escravo são estes que estão lá engaiolados. Porque falar da graça para quem está fora, para quem nunca pisou lá dentro, é até mais fácil. Mas quando você começa a falar para alguém que está lá preso, é complicado, é muita tradição a ser quebrada, né? É muita cultura religiosa. E só mesmo a graça do Pai para abrir a mente de fato dessas pessoas. Então, vamos continuar firme e forte e dê aí tuas considerações finais e até o próximo encontro. Moels, eu que agradeço. Eu agradeço de todo o meu coração, eu agradeço a Deus e louvo a Deus pela tua vida, pela vida da tua família. A a a minha intenção hoje, o meu propósito de vida é ajudar. Ajudar, 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 ajudar. Eu vivi dava montantes, volumes de dinheiro enormes, enormes. Só para aquela aberração que tem lá no Brás, aquele templo grandão lá, eu doei para a construção daquilo dali mais de R$ 100.000. Eu doei, eu levava de sacola assim, ó. Às vezes eu não entregava nem envelope, era em sacola assim, ó, de dinheiro dentro. Tirava dos meus filhos, para fazer isso. Agora que o Ricardo tem a mente de Cristo, olhos iluminados, o véu da religiosidade não está mais na minha vida. Eu procuro assim, no máximo. Isso daqui é legalismo, tô fora, tô fora, tô fora, tô fora. Então o Ricardo está livre. Se hoje eu não aprendi a amar, a ajudar, a acolher, a apoiar, socorrer o próximo, o necessitado, tudo a experiência que eu passei foi em vão. Foi vã. Então, eu, a minha esposa, os meus filhos, nós estamos crescendo junto, né, mas os meus filhos estão crescendo com outra mentalidade. Somos livres, mas temos Deus. Temos um Deus, nós temos que zelar, nós temos que mostrar qual é a vontade dele, nós temos que ser por nós termos o DNA dele, nós temos que servir, ajudar, nós temos que acolher. Então, é esse o nosso propósito de vida. Ajudar desde as coisas mais simples, aquelas coisas mais extremas, um remédio, uma cesta básica. Esses dias um lá estava com medo de perder a faculdade e não, a minha esposa falou: "Não, não, eu mando lá, vai continuar estudando sim". E paga uma coisa aqui, paga uma coisa. Esse hoje é o meu propósito de vida. Ajudar, ajudar o próximo, ajudar o necessitado, ajudar o faminto. Tem todo um trabalho complementar em torno disso daí, ajudo outros amigos, outros parceiros no YouTube, pessoas que até não têm o mesmo entendimento que eu vou lá, ajudo, eu apoio, dou ajuda a pessoa a poder manter lá o conteúdo dela, a forma que ela pensa, a forma que ela desenvolve. Lógico que muitos estão de olho em mim. Pô, o Ricardo é diferente. Mesmo teve um que falou: "Ricardo, eu não concordo nada do que você fala de escatologia, mas por causa do teu caráter, eu sou obrigado a te respeitar". Então, nós procuramos mostrar o caráter de Cristo. Por divergências, quando a pessoa não, nós divergimos nesse assunto, divergimos, vamos nos respeitar. Nós convergimos, temos o mesmo pensamento, vamos caminhar junto. Exatamente. O meu canal está tendo alguns problemas, tomou alguns strikes aí, o sistema religioso está trabalhando para fechar o canal, para acabar com tudo. Logo aí o YouTube está decidindo essa situação do canal, se continua o canal, se não continua, se eu vou precisar de um canal novo. Então eu peço aí, eu vi algumas pessoas ali no chat perguntando qual é o nome do canal. O canal é Segunda Opinião Ricardo Costa. Mas a gente está passando um período difícil aí,
bater contra o sistema e contra os poderosos é difícil, é complicado. Já se recebia aqui ameaças de tudo quanto é tipo. Meus pais no Brasil já receberam ameaça, eu já recebi ameaça aqui. Estão sempre tentando dar um jeito de acabar com o canal, acabar com a nossa liberdade de expressão, assédio na justiça, de tudo que possa imaginar um pouco. Mas vamos seguir em frente com esse canal ou com outro canal. Nos próximos dias aí eu vou estar divulgando e eu conto aí com a ajuda de todos, para que se for o mesmo canal ou for um canal novo, que as pessoas venham se inscrever, dar o like, compartilhar, acompanhar o conteúdo e e é isso aí. Mais uma vez eu quero agradecer o irmão, de todo o meu coração, irmão Elcio, Tamo junto, meu. a a você pelo carinho, pelo convite. Estou aqui até de certa forma envaidecido por estar aqui. Eu sempre fui aquele cara ali que aqui em casa eu aprendi, mudou tanto, o evangelho da graça mudou tanta coisa na minha vida, que agora em casa quem faz comida sou eu. Olha aí. Eu era aquele cara bruto, era insuportável. Hoje eu vivo em paz com a minha esposa, namoramos, beijamos, estamos A graça felizes. mostrou, né, meu irmão? Amansou, imagina, A graça educadora, né? Nos a educou. graça educadora. Tava Imagina o com cara aquele lutador ranço de jiu-jitsu, religioso, o cara lutador de jiu-jitsu e ainda legalista, lá né? preso no sistema amargo, 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 cara amargo igual um fel. Então, hoje, ali eu estou sempre ali fazendo uma janta, estou escutando o irmão Elcio, estou ali cortando uma carne ali, gosto de um churrasco, estou ali e às vezes a minha esposa fala, poxa, você não desgruda desses homens, não? Eu estava num churrasco, esses dias atrás, estava num churrasco com o foninho, Ah, e tava ali a minha esposa falou: "Rapaz, tu um monte de gente aí, um monte de amigos, gente querida, e tu tá escutando o Geraldo", a minha esposa falou. Mas o assunto estava tão bom, irmão Elcio, o assunto estava tão bom. Então hoje eu tô ali fazendo uma comida, tô ali, chego do trabalho ali, tô preparando as coisas, tô escutando as lives, tô ali aprendendo, tô, sabe, anoto ali, ou então tiro o print da tela ali, para depois ali acompanhar. Então não tem preço, é não tem verdade. preço. Que Deus continue te abençoando, abençoando em todos os sentidos. O teu trabalho lá com os meninos na academia de boxe, eu sempre tenho acompanhado ali. Sou o cara da luta, eu gosto de luta, eu amo luta. Então, que Deus continue aí te usando, que o evangelho da graça continua correndo. Um beijo para todo mundo que ficou aqui até agora, escutou o Ricardo, essa voz irritante, mas um beijo no coração de todos. Queria mandar um beijo especial para o Geraldo, acredito que o Geraldo Vai vai ver. assistir essa live. Se você tiver oportunidade, manda meu abraço, meu beijo para ele, para todo mundo lá do Sarapuí. Eu acompanho muito aqui as pregações daí também. Tem um irmão daí da Bahia que eu esqueci o nome aí, que às vezes te substitui também. Ó, O irmão Giovanni, Giovanni, o irmão Giovanni, Giovanni. Giovanni. Rapaz, manda um beijo pro irmão Giovanni, com todo respeito e carinho por Pronto, ele, pronto. que, que eu gosto muito dele e todo mundo aí que se reúne com o irmão também, tá bom? Graça e paz a todos, um beijo no coração de todos, uma melhor doce noite a todos. Eu falo doce noite porque a maior parte de nós era amargos, Amargura, né, irmão? É. amargura. Então, melhor doce noite a todos. Obrigado, meu irmão. Obrigado aí. Nós vamos ficar aqui na expectativa de que o seu canal não aconteça nada demais. Se acontecer, você tiver que abrir outro, me acione aqui que a gente vai estar divulgando para as pessoas se inscreverem no novo canal, se for necessário também, tá bom? Muito obrigado também, você falando aí sobre apoio. Já te agradeci também. Já falei aqui na live, você também viu aqui uma deficiência aqui no áudio, você mandou um valor para mim. A gente comprou um microfonezinho de lapela, deu uma melhorada e muito bom porque todo mundo dentro das suas limitações, mas sempre tem um anjo revestido de carne que está sempre aí dando essa força. Então, queira quer não, a, a, a contribuição, né, a generosidade, a reciprocidade é verdadeira. Estamos aqui
juntos. Estamos distantes fisicamente, mas no mesmo espírito, no mesmo propósito. Isso aí só nos dá força, o Geraldo, Cristiano França, o André Pimentel, essa unidade de pessoas que seguem a graça de Deus em respectivos lugares, ainda que tenha um posicionamento diferente aqui ou ali, mas sem sair da base do fundamento que é o Cristo ressuscitado, a gente só vai continuar, né, crescendo no bom sentido, no conhecimento e na graça, e Deus aí abrindo aí novos horizontes. E as redes sociais é uma forma aí que a gente tem de propagar com força aqui essa palavra, tá bom? Meu carinho aí a você, toda a família, beijo na família, aos irmãos aqui nos comentários também, graça e paz, graça eterna. Amanhã, domingão, temos uma reflexão pela manhã e à noite, às 18 horas, a gente tem uma palavra aí, por certo, que irá continuar abrindo a nossa mente. Ricardo, mais uma vez, beijão, meu irmão, brigadão. Até. Beijo, meu querido. Tchau, família, graça e paz, obrigado pela paciência aí de todos. Deixa teu like aí, se inscreva lá no canal do irmão e vamos que vamos, crescendo na graça e no conhecimento. Forte abraço.